Edevaldo Antônio Tonial, faço parte da história do município de Água Doce. Um povo sem cultura é um povo sem história. A cultura é o maior patrimônio de uma sociedade. Valorizar as pessoas em vida que fizeram a história de Água Doce. Apresentamos em capítulos a série documental Eu Faço Parte da História dos 65 anos de Água Doce. Olá, amigos do portal Minha Água Doce. Continuamos contando a história dos 65 anos de Água Doce com quem ajudou a construí-la. Hoje, com Edevaldo Tonial, ele que foi vereador por 3 mandatos, também é empresário, proprietário de um posto de combustíveis, que, aliás, tirando o primeiro postinho que nós tinha ao redor da praça, este foi o primeiro posto aqui de Água Doce. Edevaldo, seja muito bem-vindo ao portal de Água Doce. Obrigado. Apoio Cultural Sinceadre, Bailão Eventos, Fabi Lanches, Rec Car, Mepita Mecânica Pesada, JJ Móveis e Antenas, Supermercado Super Mais, Funerária São João Batista de Água Doce, JR Energia Solar, Frigorífico Dri, Cime Seguros, Pit Stop Pizzas e Hamburgueria, Fantin Massas, Nova Cor Tintas, Carvão Limoeiro, Loja Zancan, Central Zanata e JS Instalação Elétrica e Rebobinagem de Motores. Eu sou natural de Água Doce, nasci na linha Santa Catarina em 1947. E veio para a cidade quando? Para a cidade eu vim em 1960 e caramba dela, corte. Pode falar que Tá. depois não tem jeito. Tá. Eu vim para Água Doce em 1996. 96? 96. Uhum. E, Edevaldo, desde quando que tu tem o posto? Olha, esse posto aí, eu devo ter ali, eu acho que uma parte nós compramos do Joãozinho Macanhão Vitório, 28% do posto que tinha 5 donos. E este aí, pela história, teve um postinho antes, né, na história. Tinha. Lembro bem da bomba que era colocada ali entre o Valdemir Sartori e hoje acho que seria do Faquin, onde existe o Bradesco hoje, aquela bombinha tocada com a mão. Não tinha elétrica, era tocada com manivela. Esse postinho era no limpo, no baralho da rua ali. Era nessa região da Praça João Macanhã, onde ficava o primeiro postinho de combustíveis de Água Doce, com apenas uma bomba. Depois ele foi transferido e ampliado para onde é hoje o posto Tonial. E depois dali, abriram essa estrada aqui embaixo, aqui na avenida, e esse posto foi mudado para cá. Só que eu não me lembro bem quem comprou, na época de lá de cima me trouxe para cá, eu não sei. E daí a gente foi comprando as partes de um e de outro, e na fim fiquemos, eu e o meu irmão Ari, compramos todo o posto, 50% de cada um. Fomos comprando 2 sócios que estavam lá atrás, tinha 5 donos. Uhum. E hoje continua na família? Hoje continua na família, o Régio, o Márcio e o Giovanni fazem parte do posto. Uhum. E o que tu lembra do início, quando vocês assumiram o posto aqui? Como que era Água Doce naquela época? Pequena, muito rala. Uhum. Era loteamento para todo lado, mas não existia casa. Uhum. Poucas moradias. E a avenida, como que era aqui? A avenida ela se iniciava, o pessoal, quando começou a abrir aqui na avenida, se colocaram o pessoal de lá, inclusive o meu sogro, José Sartorella, que comprou o hotel e restaurante do Hilário Pelicioli, desmanchou lá em cima e se colocou aqui. Hoje é a fruteira, que tem a fruteira aqui
e eu acho que até Santagro, por ali. Eu acho que naquela época era do meu sogro. Uhum. E naquela época tu trabalhava na agricultura, então? Não, muito pouco. Já o meu pai, em 58, ele comprou uma serraria aí que estava... Era para ir lá, ele estava indo para lá e os caras de lá para cá vieram que a serraria tinha queimado. Mas o pai foi lá e comprou do mesmo jeito lá e montou aqui em Santa Catarina. E aí, uns tempão, a gente cerrou com aquela... Era uma tiçó, né? E mais tarde, um pouco, a gente se colocou ali na avenida, ali perto da linha Santa Catarina, ali do lado, uma fita daí. Não era mais tiçó, era uma fita de madeira, selava madeira. E o que tu lembra, o número certo diverge? Tem uns que já foram entrevistados até que comentam que tinha 32, 33, 34 serrarias. Mas desse período aí que foi uma população flutuante de Água Doce, chegamos até 17 mil. Quando o doutor Canseco chegou aqui, eram 13.500, né? O que tu lembra dessa época de ouro aí das serrarias? Meu Deus do céu, tem uma lembrança forte da serraria ali no Rio do Mato, Vista Alegre, a nossa, Paiol do Fundo também tinha uma outra tiçó que cortava a deitada, a serra, né? E ali com o desmatamento, depois que aconteceu ali no Rio do Mato, há poucos dias atrás eu estive lá, eu não reconheci mais nada daquela parte dos assentados ali, era tudo desmatado, só tinha uma estrada ou duas que permaneciam ali, era onde se carregava madeira, na Imasa, lá no Rio do Mato, e transportava essa madeira por Tunião. Mas isso não foi do meu tempo, mas o meu irmão puxou, o Walter Francisco Tonial. E teus pais vieram da onde? O meu pai, ele, antes disso, quem veio para cá por primeiro foi o meu avô. E junto com Qual o meu era o nome do avô, teu avô? o meu avô era Francisco Tonial. Uhum. E o meu avô trouxe o Guilherme, irmão do meu pai, de lá da casca, e mais tarde o pai veio de lá para cá e se colocou ali, em Santa Catarina, e aí que ele fez uma barbaridade de negócio com o pessoal. Estamos na ponte Fortunato Tonial. Fortunato Tonial foi um dos fundadores aqui da comunidade, lá na década de 30 ainda. Aqui o Rio Água Doce, que corta a comunidade de Santa Catarina. Essa entradinha aqui dava ao antigo moinho aqui da comunidade de Santa Catarina. Aí também funcionou a primeira serraria da família Tonial, que depois mudou para perto do clube da comunidade. Fortunato Tonial foi sapateiro na comunidade de Santa Catarina. Ele chegou em 1932. Ao lado esquerdo é seu pai Francisco e sua mãe. O Ari é gaúcho e o resto da família nasceu aqui em Santa Catarina. Uhum. Tu formou sua família aqui quando que tu se casou? Eu me casei em 1970. Com quem? Comecei a namorar aqui, e daí o meu sogro vendeu aqui e foi para Três Etilhas, daí eu acabei casando lá, 1970. Nesse casamento que eu fiz, eu tive 4 filhos, o Regi, o Márcio, o Fábio e o Giovanni. O nome da sua esposa, Terezinha? Terezinha Tonial. Terezinha Tonial. Já tem netos ou não? Já. Quantos netos? Acho que eu tenho uns 7. E 7 netos. Acho que não é 7 ou 8. Edevaldo se casou com Terezinha e assim formou a sua família. Teve 4 filhos e hoje possui 8 netos. Você foi 3 vezes vereador. Fui 3 vezes vereador. Os mandatos ocorreram ainda eu bem jovem, com 23 anos por aí, foi o primeiro mandato. O segundo mandato foi de 83 a 89, ou seja, 82 a 88. E o terceiro mandato, 96 a 2000.
O empresário Edevaldo Tonial foi 3 vezes vereador do município de Água Doce, conforme o registro fotográfico. Como que foi a tua experiência como vereador? Olha, a gente sempre adquire cada vez mais experiência, né? Cada vez mais experiência foi boa e não é que a nossa família teve lá os dois meus irmãos tiveram um mandato de cada um como vereador. Vamos fazer um pouquinho dessa ponte aqui, já que a gente está resgatando a história, valorizando as pessoas que estão vivas e fizeram parte dessa história. Os teus filhos, tu foi um grande incentivador também deles na questão de um musical. Positivo, realmente. Como que foi? Conta pra gente. Então, o Régio, o Márcio, o Antônio de Oliveira e o meu sobrinho o Evandro Zanata. Então, com aquela folia ali de ter banda e toque e coisa, e eles acabaram, eu no começo até era contra, mas depois eu incentivei, comprei um ônibus lá em Curitiba e trouxe de lá para cá para eles começarem a iniciar essa banda, né? E aí depois se desenvolveram, nós vindo para cá, aí ficou meio difícil para manter as duas coisas, né? Não dava, porque tem um posto para cuidar e daí vocês iam fora tocar, fazia falta um funcionário, um dono do posto ali, né? Uhum. Essa história... Aliás, que a gente contou num documentário do musical O Detonação lá no Minha Água Doce, foi feito recentemente, mas vale o registro também nesse especial. Nessa série documental aqui, eu faço parte da história dos 65 anos de Água Doce. O documentário Detonação, mais de 30 anos de história, voltando às origens. Olá pessoal, eu sou o Reginaldo Tonial e estou aqui em linha Santa Catarina, Água Doce. Aqui, onde que junto com o Antônio de Oliveira, Evandro Zanata, Márcio Tonial, a gente tocando missas, cultos da comunidade, a gente teve a ideia de montar uma banda de baile. Batalhamos, conseguimos. Nosso primeiro baile, tocamos, foi no clube da comunidade. Sucesso nos bailes e também nas rádios. 2 CDs foram gravados da trajetória. Viver sozinho assim, viver sem os beijos dela, eu sei que será o fim. Quando meu pai veio para Água Doce, para Santa Catarina, ele trouxe todos os cunhados dele lá, aqui de Casca, e acomodou aqui. Porque o meu pai tinha uma loja muito grande aqui da linha Santa Catarina, onde se vendia, Júlio, hoje se vendia um produto para se cobrar 1 ano depois. Não tinha juros e não tinha nada, e ninguém perdia conta. Era tudo assim. O pai vendia fiado ali e se cobrava na safra. Uhum. Aliás, lá em Santa Catarina, era onde passava a linha de ônibus. Lembro bem. Lembra como que era esse período? Esse período foi... Eu era gurizote na época, quando iniciou-se esse ônibus de Porto União Joaçaba, era um F5, a gasolina, e o proprietário era o Catani, não lembro o nome, Domingos Catani. Era o que começou aquela linha. Aliás, a gente tem essa foto desse ônibus aí, do Catani, lá em linha Santa Catarina, inclusive. Vocês vão conferir agora aqui no canto da tela. Nesse registro histórico, o ônibus da Catani, que fazia a linha Joaçaba-Porto União e passava por linha Santa Catarina. Passava aqui, né? Tudo era mesmo. Antigamente a rodovia passava aqui Daí depois foi construída outra. E é com Santa Catarina, onde Edevaldo morou por grande parte da sua vida, que terminamos com o episódio de hoje. Chegamos ao 16º episódio da nossa série documental. Aguarde os próximos episódios. Portal Minha Água Doce, há 8 anos contando a história de Água Doce e região.